continuar a leitura do comentário de Srila Bhaktivinoda Thakura, comentando o Sri Sri Shikshastakam. Se alguém tiver alguma pergunta durante a leitura, pode fazer em relação ao que foi lido ou qualquer outro assunto espiritual. Fica à vontade. Então, nós vamos começar leitura do Sri Shikshastakam, comentários de Srila Bhaktivinoda Thakura. Nós já lemos o Sri Shikshastakam com comentários de Srila Sridhar Maharaj no livro O Vulcão Dourado do Amor Divino. Agora estamos lendo os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, eu vou ler primeiro o verso 4 aqui, que Mahaprabhu escreveu, o que ele quer dizer, e depois os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, o verso em sânscrito, ele é assim: Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Va, Jagat, Disha, Kamaye, Mama Jamani, Jamani Svare, Bhavatar, Bhaktir, Ahaituki. Então, Tuai. Esse é o verso em sânscrito que Mahaprabhu escreveu. E como vocês já sabem, que eu já falei, Mahaprabhu, Deus, ele escreveu somente 8 versos. Deus, ele próprio, de próprio punho, ele escreveu 8 versos. Todo o resto que nós sabemos, depois que Mahaprabhu veio, do que ele veio dar para nós aprendemos através de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, os Goswamis de Vrindavana, Narottama Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktisiddhanta, enfim, e os gurus que estão aqui ao meu lado. Então, mas Deus escreveu somente 8 versos. Se ele escrever esses 8 versos, imagina a importância disso para nós. Se ele escolheu esses 8 versos para escrever, é que é extremamente importante para nós. Da mesma forma que Deus, ontem à noite falamos sobre Ekadashi, né? O jejum que fazemos 2 vezes por mês. E Mahaprabhu, Deus, ele falou para sua mãe, Sati Devi, mãe, siga Ekadashi. A única coisa que Mahaprabhu, Deus, pediu para a mãe dele, seguir Ekadashi. Então é extremamente importante seguir Ekadashi. Como esses 8 versos aqui, que eu vou ler agora a tradução do que Mahaprabhu falou. Quer dizer, eu li primeiro em sânscrito, agora vou ler em português. Ele diz o seguinte: ó Senhor. Por que ele está chamando, se ele é Deus, por que ele fala ó Senhor? Isso daí a pessoa pode ficar meia, né, Renato? A pessoa fala, mas Deus está falando dele mesmo, né? Porque ele veio na Terra 537 anos atrás como um devoto. Ele se apresentou para nós como um devoto. Ele não veio falando, eu sou Deus, eu sou todo-poderoso. Não, ele veio como um devoto. Ele nasceu numa família de Brahmani, o pai dele era Brahmani, então uma família de devotos, e ele veio como um devoto, uma criança simples. Mas quando ele apareceu, a gente não fala nasceu porque ele sempre está aqui, ele apareceu para nós. E ele apareceu e o avô dele era astrólogo. O avô dele era astrólogo, e não só o astrólogo sabe os astros, a posição dos planetas quando a pessoa nasce, né? Ele olha lá no calendário, no cálculo, mas ele viu sinais que Deus, né, a criança, não era uma criança normal, era Deus, porque na sola do pé tinha flor de lótus, se não me engano, tinha concha, tinha sinais no pé de Deus. E a mãe dele também, quando ele andava, ela olhava e falava, nossa, esse não é meu filho, né? Meu filho coloca esse sinal quando ele pisa na areia, na terra, né? Então, que nem pessoas santas também, Deus tudo bem, ele tem esses sinais, né?
Mas as pessoas santas, como eles aqui ao lado, principalmente o segundo aqui, Silachara Maharaj, os outros eu não cheguei a ver, a conhecer pessoalmente, né? Mas ele tinha os braços longos, isso é sinal de uma pessoa santa. O braço dele, a mão dele passava do joelho quando ele estava de pé. A gente aqui sentado passa, mas a mão dele, o braço dele, ele era pequenininho, né? Ele era bem pequeno, ele tinha acho que uns 50, nem sei a altura, mas ele era bem pequenininho. E aí os braços dele passavam assim do joelho dele. As mãos dele, os dedos da mão dele era algo assim que você falava, nossa, não é ser humano. O dedo dele ele era pequenininho, o dedo dele era enorme assim, sabe? Então existem características de pessoas santas. E Deus também vem com as características no corpo, né? Então, o avô dele viu, a mãe dele viu, e foi visto que ele não era um ser humano normal, ele era Deus. Então ele veio como um devoto. Ele brincava quando era criança, normal, entendeu? Com os amiguinhos, brincadeira de criança na época, na Índia, né? 537 anos atrás. Ele só foi começar a falar de Deus quando ele foi para Gaya, uma cidade da Índia. E aí ele começou a divulgar, ele começou a pregar sobre Deus. Mas antes ele era o Pandit. Pandit é o sábio maior da região, né? Então ele falava sobre álgebra, sobre aritmética, sobre, enfim, todas as matérias. Mas ele não falava em Deus. Ele voltou de Gaya e ele começou somente a falar de Deus. Ele dava aula de tudo, mas colocando Deus em todos os exemplos que ele dava, né? Então ele veio como Deus. Por isso que ele fala aqui, no início da frase, dessa frase aqui, ele fala, ó Senhor, ele está falando com Deus, né? Ele próprio está falando com ele. Então ele fala assim, ó Senhor, eu não tenho desejos de acumular riqueza. Totalmente oposto de nós, né? Da maioria da população. Então ele diz nesse verso, eu não tenho desejos de acumular riquezas. Segundo, riqueza, seguidores. Ele não queria ninguém seguindo ele. Ele não queria ninguém, na verdade, seguir ele aqui, depois vai ser explicado, né? Mas não é somente seguidor, por exemplo, um guru tem seguidores, né? Aquele que dá aula, de repente, tem aqueles que seguem ele, todo dia estão lá escutando. Não, ele não queria isso. Ele não estava interessado em fama e poder. Porque a pessoa fica com o ego alto, né? Aquele que dá uma live, por exemplo, tem 1000 pessoas ouvindo ele, e fala, nossa, como eu sou bom, né? Tem 1000 pessoas lá escutando o que eu vou falar. E então Deus não queria seguidores, e seguidores aqui também quer dizer familiares, convivência com familiares. Então ele não queria riqueza, ele não queria seguidores, mulheres bonitas, ele não queria mulheres bonitas, ele não queria a salvação, sair do mundo material, ele não queria nada disso. E ele continua falando assim, a minha única prece, a única oração que ele está fazendo a Deus é pelo serviço devocional sem causa, sem querer nada em troca, nascimento após nascimento. Então Deus está falando aqui, mas ele está falando para nós, na verdade, né? Ele veio como devoto para dar o exemplo para nós. Então ele está falando para nós, eu não quero riqueza, então nós não devemos querer riqueza. Uma das coisas negativas para um dos princípios que nós temos que seguir, que é negativo, é acumular dinheiro desnecessariamente. Tem pessoas que já são milionárias, ou ricas, ou vivem bem, de repente, né? Ele já tem dinheiro para a velhice dele, mas ele quer cada vez mais. Ele quer cada vez mais aquela ganância, aquele negócio de riqueza. Ele tem uma casa, ele quer duas. Ele consegue a segunda, ele quer a terceira. Ele tem um carro, ele quer o outro, e o melhor, e o outro melhor. Enfim, a ganância do mundo material. Então, Deus fala aqui, eu não quero riqueza, eu não quero seguidores, eu não quero mulheres bonitas, eu não quero liberação, eu não quero fama e poder. A única coisa que eu peço para Deus, né, ele está falando, a única coisa que eu peço é servir você sem causa, incondicionalmente, nascimento após nascimento. E como que isso é possível? Como que nós vamos ter um corpo humano na próxima vida? Não é nada garantido.
Se você não serve Deus, é certeza que você não vai ter um corpo humano na próxima vida. Porque eu já falei outro dia, né, que o Renato estava aqui, se você, acho que eu falei, se você não servir Deus, por que ele vai dar novamente um corpo humano para nós? Se ele deu a oportunidade de nós servirmos ele e nós não servimos. Aí vamos ser como um animal. Nós vamos nascer, crescer, envelhecer, ficar doente e morrer. Todo animal passa por isso. Toda flor, planta passa por isso. Nascer, crescer, ficar doente, envelhecer, ficar doente ou morrer. Ou não, e morrer. Não necessariamente é nessa ordem, porque a pessoa pode, antes de crescer, ela ficar doente. Ela pode morrer antes de crescer. Mas normalmente é isso que acontece. Nascer, crescer, ficar velho, né, envelhecer, ficar doente e morrer. Se nós não fizermos serviço a Deus, nós somos como uma planta, como uma árvore. Nós tivemos uma vida em vão. Ele deu um corpo humano para nós e nós não aproveitamos para servi-lo. Nós quisemos desfrutar. O animal também quer desfrutar. Todo mundo quer desfrutar. Então Deus está falando aqui. Eu não quero nada disso material. Eu quero apenas servir você sem pedir nada em troca, incondicionalmente, nascimento após nascimento. E a única forma de ter isso, como eu estava falando, é servindo Ele. Porque o ser humano é o único corpo que pode servir Deus. A alma no corpo do ser humano. Então, se você servir Deus do jeito que eu sirvo, do jeito que a maioria serve, que não é adequado, porque o adequado, né, de servir Deus é se entregar totalmente a Ele. Esse é o adequado. E se você fizer isso, você nunca mais volta para o mundo material. Você transcende. Né? Aquela palavra bem comum por aí, né? Transcendência. A única forma de transcender o mundo material, sair daqui e nunca mais voltar, é servir Deus. O Karma Yoga, o que é Karma Yoga? Karma Yoga é fazer ação sem querer nada em troca. A pessoa fala, eu faço tudo para todos e não quero nada em troca. Ela está querendo fama. Se ela divulga isso, é porque ela quer fama. Ela não quer nada material assim, grosseiro, mas ela quer fama. E o ego é algo sutil. Né? Então, é mesmo aquele que, eu vou dar comida na rua, eu dou dinheiro para os pobres, eu ajudo tantas instituições, eu participo da ONG, eu não sei o que lá. Ele não está fazendo sem querer nada em troca, ele está querendo fama. Ele está querendo que os outros cheguem para ele e falem, nossa, como ele é bonzinho, que pessoa boa. Né? Aí você dá um presente para um pobre no Dia das Crianças, sei lá, para as crianças, né? Qualquer coisa assim, né, de caridade, piedade, aí você coloca nas mídias sociais para todo mundo ver. Que pessoa boa, né? Bill Gates, ele doa não sei quantos milhões de dólares por ano para uma instituição. Mas quanto ele tem de dinheiro? Quantos por cento é esse dinheiro que ele doa? Né? Quanto é? Ele está querendo aparecer. Ele quer ficar famoso. Eu dei um exemplo dele porque eu ouvi uma vez falar que ele faz isso. Né? Mas, então, nós, na verdade, nós temos que, se queremos Deus, não é através da Karma Yoga, fazer algo sem querer nada em troca. Muito menos do Karma. Porque a Karma Yoga não é o que nós fazemos. Nós fazemos algo pelo Karma, adquirindo Karma. Você trabalha, você quer algo em troca. Você quer dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Pouquíssimos trabalham de graça. Né? Então, você quer dinheiro em troca. Aí você dá um presente no fim do ano de amigo secreto. Você dá um presente bom, você está esperando algo bom também. Se a pessoa te der um relógio comprado aí na Armarinho Fernanda, aquele relógio de parede, custa R$15, se dá um presente de R$100, você ganha um relógio, você vai ficar bravo, entendeu? A gente é sempre querendo algo em troca. Então, é isso que Deus está falando. E para você, a outra forma que não vai te levar para Deus é Jnana Yoga, conhecimento. Você lê. Escrituras mesmo, falando sobre Deus. Você lê. Jnana Yoga não leva a Deus. Jnana Yoga leva para o Nirvana, para o Brahma-Jyoti. Porque você lê muito, você compreende que você não pode mais explorar o mundo material. Você não pode mais comer carne, explorar aquele coitado que estava lá. Você está comendo a carne dele, você está comendo o defunto dele.
Né? Então, você percebe e fala, não, eu vou renunciar a isso, eu não quero mais isso. Mas também não vai te levar para Deus. Você somente não vai praticar o karma ruim. Mas não praticar karma ruim não leva para Deus. Srila Govinda Maharaj, do quadro maior, ele falava o seguinte, né? Ser vegetariano não vai te levar para Deus, nem ser vegano. Existem vários animais herbívoros e eles não estão servindo Deus. Então é mais profundo, né? Servir Deus é mais profundo. E aí também tem yoga mística, né? Yoga mística. Então tem pessoas que querem yoga mística, ter siddhis, né? Acho que são 8 siddhis, se eu não me engano, né? Vários siddhis. Tem alguns siddhis, né? Tem um livro que fala sobre isso. Então, um dos siddhis é você pegar e convencer alguém. Você tem aquele siddhi de convencer alguém. Você chega aqui e fala assim, esse óculos daqui é um óculos de sol. Aí você está vendo que não é um óculos de sol. Todo mundo está vendo que não é um óculos de sol. Mas a pessoa chega e fala, é um óculos de sol. Ele tem o siddhi, ele convence o outro. Ele chega e fala assim, isso aqui é um aparelho de TV. Não é um celular. Aí você fala, não, é um celular, mas ele convence você. Isso é um dos siddhis, né? Outro siddhi é você ir num lugar, por exemplo, na Lua. Você vai agora, você sai daqui e vai para a Lua, vai ver a Lua. Lá, você vai lá. Você não pode trazer nada, mas você viu. É um siddhi. Mas tem um siddhi mais difícil de adquirir, é você ir na Lua, num outro planeta, você vai e traz algo de lá. Fala, vou trazer uma pedrinha da Lua. Existem pessoas que fazem isso? Sim. Tem. Mas isso vai levar aonde? Outros que levitam. Tem pessoas que levitam? Tem. Né? Normalmente na Índia. A pessoa dedica a vida dela fazendo uma prática que ela fica livre do chão. Ela fica flutuando. Meio metro, 1 metro do chão. Né? Aí vai o fantástico lá, sei lá, várias coisas, e passa aquele aro em volta, né? Para ver se não tem nenhum araminho, se não tem truque. Não tem truque. A pessoa faz isso. Mas isso vai levar a pessoa para onde? O que ela ganha fazendo isso? Ela dedicou a vida inteira treinando aquilo para quê? Inútil, para aparecer. Aí o ego fica alto. Então, yoga mística também não vai levar você para Deus. A única coisa que vai levar você para Deus é Bhakti Yoga. Yoga quer dizer conexão. É a conexão com Deus através do serviço dele. Não há nada, não tem outra coisa que vai levar você para Deus. Você amar a Deus puramente, e amando a Deus puramente, você vai para o mundo transcendental. Somente assim. Quem fala isso? As Escrituras. Os Vedas falam isso. Não adianta fazer nada. Austeridade, penitência, se autoflagelar, ficar sem comer sei lá quanto tempo, sofrer. O sofrimento não vai te levar para Deus. A pessoa que está sofrendo, ela está cumprindo o karma. É uma limpeza? Sim, é uma limpeza porque você está devendo, você vai cumprir. Mas não é isso que vai te levar para Deus. Cumprir karma não vai levar para Deus. Porque toda vez que você não serve Deus, você está produzindo mais karma. E aí Srila Acharya Maharaj falou em uma aula, o segundo guru aqui, né? Eu estou falando quem são os gurus porque o Renato está aqui, é a segunda vez que ele vem, então ele não conhece ainda, né? Mas é Srila Acharya Maharaj, né? E aí ele falou, se você está sem servir Deus, não tem como. Ele também falava isso, todos os gurus falam isso. A única coisa que vai te levar realmente para Deus é servir Deus. Deus, ele reciproca. Se você dá um passo na direção de Deus, ele dá 10 na tua direção. Veja só a proporção. Aqui no mundo material, quando você faz algo para sua esposa, para o seu filho, no mínimo você quer da mesma forma. Né? Mas é difícil a pessoa reciprocar o que você faz. Deus dá 10. Se você dá um passo, ele dá 10. Mas a reciprocidade de Deus não é te dando algo material, como todo mundo pensa. Ah, eu vou rezar para Deus hoje um pouquinho e ele vai me dar o que eu estou pedindo. Não é isso. Porque você está pedindo algo material. Deus reciproca como? Você vem aqui no templo, você serve Deus em casa, você honra a comida que foi oferecida para ele, enfim, você canta as canções, você está servindo ele. Ele falou isso. É um dos processos de servi-lo. E como que ele vai reciprocar? Como que ele vai te dar esses 10 passos? Ele vai te dar mais fé nele.
mais fé nas Escrituras. Conforme você vai praticando, você vai entendendo a Escritura. E você acredita, você vai começar a acreditar na Escritura. Tem aquele ditado popular, né? Acho que é do mundo inteiro isso, né? Santo Tomé, eu tenho que ver para crer, né? Todo mundo fala isso, eu tenho que ver para crer. Mas, ao contrário, a vida espiritual, você tem que crer para ver. Você tem que servir Deus para Ele te dar a verdade. Não é lendo o livro que você vai conseguir a verdade. E quanto mais você pratica, por exemplo, a gente está lendo esse verso aqui que o próprio Deus escreveu. Aí hoje a gente compreende de uma forma. Daqui a um ano, se você está praticando corretamente o serviço a Ele, você vai captar o que você não pegou na primeira vez que você leu. Não é porque você ficou mais inteligente. Porque o nosso cérebro cada vez fica pior. O nosso corpo. Nós somos uma máquina, né, o ser humano, que só estraga. Os neurônios são destruídos. Depende do que você faz, ele é destruído mais rápido ou mais lento. Mas se você viver 120 anos, por exemplo, ou 140, que ninguém chega, acho que essa idade agora em Kali Yuga, né? Mas se você viver 140 anos, você vai ficar provavelmente com demência mental. Todo mundo já viu um idoso com demência mental. Por quê? Destruição de neurônio. Se você fuma maconha, cocaína, sei lá o quê, destrói muito mais rápido, né? Depende da tua vida. Mas você não ficou mais inteligente daqui a um ano. Por que você compreendeu agora o que você não compreendeu um ano atrás? Porque se você praticar, Deus ele dá essa visão para a gente. Tem alguns grandes santos, eles veem Deus. Eles veem Deus. Por que Deus apareceu para eles? Porque você não vai ver Deus com esse olho aqui feito de retina, nervótico, humor vítreo, córnea, sei lá, toda a estrutura do olho. Você vai ver Deus com a alma. Tem uma história de um devoto, né? Isso na época de Krishna. Ele falou, Krishna, ele era cego, era um rei cego. E aí ele falou, Krishna, eu quero te ver. Me dê alguns segundos de visão, só para eu te ver. E aí Krishna falou para ele, mas você nunca vai me ver com os olhos materiais. Né? Então nós não vamos ver Krishna nem os gurus que já foram com o olho material. Então é isso que a gente tem que compreender. O serviço devocional é a única coisa, e nós devemos desejar isso. O próprio Deus falou, a única coisa que eu desejo é servir você incondicionalmente, sem pedir nada, vida após vida, nascimento após nascimento. Esse é o recado nesse verso de Deus, em Mahaprabhu. Nós sempre estamos querendo algo interessante. Você quer sentar na cadeira? Ou... Não, tem cadeira. Dói, adormece. Só lá de cara aqui. Sim. E aí ele deixou isso para nós. Não querer nada material, porque tudo é temporário. Vamos falar um por um, riqueza, né? Não devemos querer riqueza. Deus falou, eu não quero riqueza. A riqueza acaba, ou você perde, né? Ou, no máximo, se der tudo certo, no fim você perde tudo, porque você morreu. O corpo morreu. O outro fator que ele falou aqui, né? Não quero mulheres bonitas. Se você casa com a mulher mais bonita do mundo, sei lá, você tem a mulher mais bonita do mundo. Ou se não é mais bonita, ela é muito bonita. Espere 50 anos. Você vai ver aquela beleza, como vai ficar. Se não fizer plástica, todo esse negócio. Mas não adianta querer ir contra a natureza. A pessoa puxa a pele, puxa aqui, puxa lá, puxa aqui. Aí vai ver a mão, você pode ver a pessoa que é idosa. E a pele fica sem viçosidade, né? A pele perde colágeno. Não adianta você tomar colágeno, passar creminho de colágeno, entendeu? Né? Nada vai contra a natureza. Vai cair, a bochecha cai. Você vê uma pessoa, né? Uma pessoa idosa, cai a bochecha, perde a musculatura. Não tem como. Então, aquela mulher que você, né? Aí o ser humano faz o quê, né? Se ele tiver dinheiro, claro, né? Aí ele faz o quê? Ele larga essa que está toda pelanca, né? A mulher é pelanca, é ambulante, né? Ela anda só... Não só a mulher, o homem também, né? Então, gorda ou isso, aquilo. Ele larga e pega uma novinha.
né? Aí ele fala, nossa, é minha mulher. Então, não devemos desejar isso. Mulheres bonitas, nem riqueza, nem liberação. A liberação do mundo material não é o objetivo. O objetivo é amar a Deus puramente. O objetivo final da vida é amar a Deus puramente. Não devemos... Qual que é o outro fator aqui que eu esqueci? Você vê como Kali Yuga deixa a memória curta, né? Acabei de ler e esqueci. Mas, belas mulheres, né? A salvação, que é a liberação. Seguidores, né? Fama e poder. Fama e poder. Você tem seguidores, tudo... Mas também, na melhor das hipóteses, quando você morrer e abandonar o corpo, acabou. Eu quero servir Deus incondicionalmente, vida após vida. Mahaprabhu falou isso. Isso é para nós. E se você servir, como eu estava falando, depois eu fui para outro assunto, mas se você servir plenamente Deus, você nunca mais volta para cá. Mas é muito raro isso. Então, se você se dedicar, você vem no templo, você canta em casa o Mahamantra, você faz a prática que o Guru orienta, mas você ainda não se rendeu nessa vida, com certeza você vem com um corpo humano na próxima, para continuar da onde você parou. Veja só que coisa maravilhosa, nada é perdido. Se você dedicou a tua vida, uma parte dela, várias horas por dia, sei lá, você serviu muito Deus, você começa na próxima vida onde você parou nessa, no teu nível espiritual que você parou nessa. Porque cada prática, quanto mais você pratica, vai subindo o teu nível espiritual, de compreensão de tudo, né? De vontade de servir. Aí, de repente, na próxima vida, você vem no corpo já de uma mãe que já é devota. Veja só que coisa. Você vem no corpo da tua mãe que já é devota. Então, depois da concepção, o óvulo dela já é um óvulo que honrou praçada. Ela já tem o mérito, né? Porque o óvulo não tem nada de vida lá, né? Mas esse óvulo já foi feito foi nutrido com praçada, a comida que veio do altar. Já não é uma comida normal, alimentou, né? Alimentou aquele óvulo. Aí o pai também, o espermatozoide dele, que traz a alma, né? Não sei se você já ouviu falar isso, Renato. Quem traz a alma para o corpo é o espermatozoide do pai. Né? Então, isso tem um livro da nossa missão, do Guru do Quadro Maior, Srila Govinda Maharaj. Ele tem um capítulo que ele fala desde o momento que você abandona o corpo até chegar no outro corpo. Tudo descrito. Né? Então, como é que vem a alma? Rapidamente eu vou falar isso. Como é que vem a alma para o corpo? Alguns acham que é quando nasce, outros acham que é em tal época de gestação, né? Mas vem pelo pai, quer dizer, vem pela chuva. A alma tá solta, né? Ela tá solta, tal, no corpo sutil, e aí quando chove ela desce com a chuva. Ela desce com uma gotinha de chuva. Ela desceu com a gotinha de chuva, e aí o que acontece? Ela cai no solo, e aquele solo lá vai nascer uma planta, qualquer uma, que o pai vai comer. Que o teu pai vai comer. Então veja como é tudo planejado. Né? Aí o teu pai vai comer. Aí ele come e tal, e vai para o espermatozoide dele. Não sei se você já viu, ou quem está assistindo aí já viu, joga no Google que aparece, né? A fecundação. Como que acontece a fecundação? Aí tem o óvulo lá, e aquele bilhões de espermatozoides. E são várias camadas para penetrar. Eu não sei no ser humano quantas são, assim no animal, né? Porque eu estudei veterinária. No ser humano eu não estudei. Mas são 7 camadas que envolvem o óvulo de proteção. Você joga, é muito bonito, você joga no Google, vai aparecer. Aí vem aquele monte assim, tudo espermatozoide querendo entrar no óvulo, né? Aí destrói a primeira camada. E aí aqueles que começaram, ele já perdeu energia, aquele não vai mais fecundar. E vai. Aí vai chegar na última camada, que está envolvendo o óvulo, né? Aí aquele primeiro que conseguiu destruir, né, aquela proteção, um lacre, que seria um lacre, ele entra e trava. Ninguém mais entra. Entra quando é gêmeos bivitelíneo, aí entra 2, mas é raro, né? Então, aí entra e trava. Então, aquele que entrou, a tua alma, nós estávamos lá. Por isso que o pessoal fala, eu sou um vencedor, eu fui o que entrou, né? Tem pessoas que falam isso, né? Mas já estava planejado que quando desceu, olha só como a coisa é perfeita.
Estava planejado que quando desceu com a chuva, ia cair no solo, ia nascer uma planta, sei lá qual, uma fruta, um grão de arroz, pode ser em outro país, sei lá, entendeu? E aí, o teu pai, que é o teu pai, comeu aquela comida. E aquela comida, de todos os trilhões de espermatozoides que ele produziu no testículo, você é aquele que ganhou. Já estava programado que era você que ia entrar naquele óvulo que é da tua mãe. É tudo programado. Por isso a gente tem que ter a compreensão que nós somos infinitesimais. Nós não mandamos em nada. Já estava programado. Aí a pessoa fala, eu não pedi para nascer. Claro que pediu. Você não pediu assim, eu quero ser filho dele, mas o teu karma, o que você fez nessas ações dessa vida e das anteriores, te levou para ser filho daquele pai e daquela mãe. Está tudo programado. E aí, é o que eu falei, aí entra o espermatozoide, lacra, né? E aí começa a crescer. Então, o teu pai também, se foi devoto, né? Você já foi concebido com a graça de Deus, com mérito. Porque eles honraram Prasada, eles cantaram Mahamantra. Aí a tua mãe, você está lá crescendo, né? Começa a dividir, né? Divide em 2, em 4, e 8, e vai dividindo, até ficar do jeito que a gente é hoje, né? Então, a mãe está lá, honrando Prasada e te nutrindo, através da placenta, do sangue, ela te nutre. Nutre não só com alimento material, nutre com potência espiritual, é Prasada. E aí ela canta o Mahamantra e você está lá dentro dela. Está entrando no teu éter. Das tuas células, o Mahamantra. A canção, se ela vem aqui no programa, o Arati, né? Ela está aqui participando do Arati. E aí eu ofereço os artigos para Deus, né? Para agradar eles. Depois vem para vocês. É Prasada também. Prasada é a nossa comida. Então veja só o benefício de uma criança que nasce numa família de devotos. Mas é qualquer criança que nasce numa família de devotos, qualquer alma? Não. Ela fez algo para estar lá. Nada é por acaso. Então, você na próxima vida já pode nascer de pequenininho, que nem tem um rapaz que vem aqui, um indiano, né? O filhinho dele veio aqui quando tinha 1 mês. Ele veio trazer o filho para Deus ver o filho com 1 mês. E o filho escutou a canção, o filho honrou a Prasada através da mãe, né? Porque a mãe dele de mamar vai para ele, né? E aí ele veio aqui há um tempinho atrás, faz uns 2 meses, né? Ele já está andando, tudo, né? E ele já presta reverência. Ele vê o pai fazer, ele vai lá e faz. O pai ensina, faz. Ele nem fala direito e já faz essa reverência para Deus. E ele escuta o Mahamantra em casa. E quando ele escuta o Mahamantra, ele não sabe falar ainda, né? Aí o devoto falou que quando ele escuta, ele fica assim, ó, batendo palma. Entendeu? Então veja só a fortuna dessa criança. E nós podemos chegar nisso, claro. É só fazer a prática correta. Então, é quase certeza você, nada é certeza, né? Mas é quase certeza você voltar num corpo humano para continuar o serviço a Deus. Quanto mais você faz, e aí de repente vai chegar uma época que nem Tilaka Nirihara Maharaj, né? O guru atual, ele nasceu em família de devoto. Todo esse processo que eu falei, ele passou. Né? Ele nasceu em família de devoto. Todos eles, na verdade, né? Silachara Maharaj, o segundo aqui, a família dele era de devoto, mas de outra linhagem, não era da nossa. Mas ele, Tilaka Nirihara Maharaj, nasceu em uma família de devoto dessa linhagem que nós somos. E eu acho que, bem novinho, com 10 anos, 11 anos, ele recebeu a iniciação de Silachara Maharaj, do guru dele, do lado. Acho que 18 anos, ele recebeu, 14 anos, ele recebeu Brahmachari, o laranja. Eu não sei direito as datas, mas ele recebeu o açafrão, né? Ele renunciou, foi morar no templo, com essa idade, acho que com 14 anos. E com 18 anos ele recebeu o sannyasi, a ordem de monge. E agora, com 27 anos, ele se tornou guru. Quem é essa alma? Quando que nós iríamos ter essa oportunidade? Né? Quando? Só uma pessoa, ele na verdade veio do mundo transcendental também, né? Ele já veio de lá. Mas nós falando de nós, assim,
A pessoa, de repente, que nem tem casos, né, na missão, tudo, e vários casos, a pessoa com 18 anos larga tudo. Ela fala, eu não quero essa vida. Eu não quero. Tem uma devota que ela foi há vários anos atrás, né? Ela foi para a Índia, ela é filha de devotos também. Ela foi para a Índia e falou, eu não quero a vida material, eu não quero namorar, eu não quero ter namorado, eu não quero casar. Eu não quero nada disso. Ela não via prazer nisso, ela não via gosto nisso. O gosto dela que quer escutar o guru falar, servir o guru. Ela já veio com outro nível, né? Aí nós achamos estranho isso, porque a gente passou por isso. Pelo menos a maioria, né? É a mesma coisa, você começa a se alimentar bem, você fala, não, agora só como arroz integral. Você começa a ser seletivo. Você fala, eu não quero mais comer arroz branco. Arroz branco não tem nada, só tem carboidrato, só vai engordar, só vai aumentar minha barriga. Não tem nada no arroz branco, não tem um nutriente. Você pega o arroz branco e deixa ele fora da geladeira, não acontece nada. Deixa um arroz integral fora da geladeira. Pão integral e um pão branco. Você vai ver. Logo está com bolor, porque até o fungo quer o alimento, né? O fungo não quer um alimento que não tem nutriente, que só tem carboidrato. Alguns até querem, né? Porque estão tão assim. Mas então você começa a se tornar mais seletivo. Ah, eu não vou comer tanta gordura. Por quê? Porque você sabe que faz mal. Ah, eu não vou fumar porque fumar dá vários cânceres, enfim, dá muito problema, né? Eu não vou fazer isso porque dá problema. E então você começa a ser seletivo. Da mesma forma, uma pessoa que nasceu nesse corpo, mas é a alma dela que está querendo isso. Ela não quer desfrutar, ela quer servir. Como que é possível uma pessoa com 14, 16 anos largar a família e falar, eu não quero mais viver aqui, eu quero viver no templo, junto com o meu guru, ou no templo servindo o dia inteiro, sem ganhar nada em troca, R$1, $1, uma rúpia, depende do lugar que a pessoa vive, né? Sem ganhar nada material. Aí a pessoa pode falar, mas e o fim da vida dela, quando ela ficar velha? Ela está confiando em Deus, que Deus vai dar tudo para ela. E Deus fala isso no Bhagavad Gita. Largue tudo e se renda a mim, eu mesmo te protegerei, eu mesmo te darei tudo. Né? Mas nós não temos essa qualificação da alma. Então nós não acreditamos em Deus. Nós não acreditamos quando os gurus falam, larga tudo e vem para cá, vem me ajudar. Quem que vai lá largar? Pouquíssimos largam. Mas para fazer isso a pessoa tem que ter muito mérito, muita fortuna espiritual. Muita fortuna. Né? Eu já falei em várias aulas, a gente tem quartos aqui no templo para morar, quem quiser largar tudo. Eu quero largar minha vida devocional, quero ficar aqui o dia inteiro servindo. Né? Eu vou levantar, vou participar do Arati, eu vou fazer o Arati, depois eu vou oferecer a comida, depois eu vou limpar, depois, enfim, o serviço de uma pessoa no templo. Quem quer isso? Ninguém, porque não tem ninguém ainda morando aqui. Né? Então, se Deus quiser, Ele traz alguém que tem essa fortuna, mas tem que ter muita fortuna espiritual. E a gente só vai conseguir isso fazendo o que Mahaprabhu falou aqui. Eu quero servir você, Deus, vida após vida, sem querer nada em troca, incondicionalmente, vida após vida. E o dia que a gente quiser isso realmente, não fala da boca para fora, aí, porque várias pessoas falam, eu quero isso, mas se você quisesse, você estaria rendido o dia inteiro, né? Eu não quero ir, eu não quero coisas materiais, não quero nada. Isso é um estágio mais avançado, né? Não é agora que pode acontecer isso. Até pode acontecer, a gente não sabe quem a gente é. Eu não sei quem é o Renato Eck que está aqui, eu não sei nem quem eu sou. Quem é ele, eu digo a alma. Né? Então, de repente, a pessoa vem no templo e de uma hora para outra você vai ver e falar, nossa, a pessoa não quer mais saber do mundo material. Isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer, mas é raro, é difícil. É muito difícil. Mas aqui a gente tem Deus falando, né? Que a gente não deve querer nada, nada disso. A gente não deve ter nenhuma ambição por nada disso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário aqui. E aí continuaremos a leitura. Você tem alguma pergunta, Renato? Não. Não, por enquanto só teve comentários agradecendo, dando Dandavat Pranam. Então vamos continuar aqui a leitura.
Agora são os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakura, Renato, ele está aí no livrinho, logo nas primeiras páginas, tem o Vanda, né? Você cantou hoje um mantra glorificando ele. Ele usa uma barba branca, ele tá deixa eu ver aqui, mostra para mim. Esse da direita. Né? Ele é Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, agora ele fez um comentário sobre o que Deus escreveu. E ele fala o seguinte, Srila Bhaktivinoda Thakura. O primeiro verso dele, né? Ele fala, esta é a minha esperança, minha única esperança, e mais querida. A minha aspiração e a minha prece aos seus pés de lótus é essa. Deixe que a devoção sem causa e ininterrupta desperte em meu coração e flua em sua direção. Então, a prece dele é essa. Deixe que a devoção sem causa e ininterrupta desperte no meu coração e flua em sua direção. Então ele está pedindo aqui, a oração dele é, deixe que essa devoção, não só sem causa, mas ininterrupta, que continue vida após vida, que isso entre no meu coração. Mas Deus também fala, a devoção só vai entrar no coração, ele só vai habitar o coração nosso se o coração estiver limpo. Deus não entra em lugar sujo. E o nosso coração está sujo. Sujo com o quê? Com desejos materiais, a luxúria. O nosso coração está sujo com a inveja, com a cobiça, com a loucura, com o ego. São os inimigos. Deus não vai entrar se você tiver com essas sujeiras no coração. Quando a gente recebe iniciação do Guru genuíno, ele vai dar o mantra para a gente. É a semente da trepadeira devocional. Bhakti Lata Bija. A semente, ele coloca a semente da trepadeira devocional dentro do nosso coração. Quando eu digo coração, é a alma. Né? É a alma. Porque a alma se aloja dentro do coração. Então, do coração bomba. Né? Então, a alma está lá. Nossa alma está lá. Nós, a alma, estamos lá. Né? Então, ele dá essa semente para nós, o Guru genuíno. E aí nós temos que regar todos os dias para essa semente brotar e crescer e virar uma árvore, trepadeira devocional. Então, somente um Guru genuíno pode fazer isso, mas nós temos que regar todo dia. Então, algumas pessoas demoram às vezes para receber iniciação, alguns já pedem logo no início, né? Fala, eu acho que esse é o meu caminho. Né? A pessoa fala, eu não encontrei nada igual, nada parecido. É isso, eu quero começar a seguir isso. Alguns são mais rápidos, assim, 1 mês, 2 meses a pessoa já quer. Outros demoram mais, meio ano, né? Eu acho que eu fiquei uns 5 meses para até me iniciar, né? Para pedir a iniciação. E aí, quando você recebe a iniciação, você dá um espacinho para Deus no teu coração, porque você quer aquilo. O que é necessário para receber a iniciação? Foi falado pelos gurus. É necessário você querer cantar o Mahamantra, Hare Krishna, e você querer uma evolução espiritual, um avanço espiritual. Se a pessoa quer um avanço espiritual real, sem querer nada em troca de Deus, de dinheiro, de nada, se ela quer um avanço espiritual e ela quer cantar esse nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, com a potência para limpar a alma, para limpar essa sujeira que a gente tem, a pessoa pode pedir iniciação. Silachara Maharaj, ele contou um caso que ele deu uma carona para um garoto na estrada. Ele via aquele garoto lá na Índia, né? Ele via aquele garoto tal assim, sempre andando, né? E aí um dia ele parou o carro, né? Que ele ia para não sei onde ele ia, e pregar provavelmente, ou voltando da pregação. E aí ele parou o carro, chamou o garoto entrou no carro, ele deu uma carona para o garoto. E, claro, ele foi pregando para o garoto. Silachara Maharaj não perdia tempo.
Ele via oportunidade, ele pregava. E ele foi pregando para o garoto. E no outro dia ele iniciou o garoto. O garoto, claro que ele convenceu o garoto, né? Um guru genuíno, com a potência dele, né? E aí o garoto também tinha um mérito espiritual. Não foi por acaso que o guru genuíno passou e deu carona. Você imagina, quem é a alma do garoto? Para o guru para lá e falar, vem aqui, ó, eu vou te dar uma carona, né? E aí ele deu e no outro dia ele estava iniciando o garoto. Né? Então, pode acontecer isso também, né? Mas a pessoa, quando ela, antes de ela se iniciar, e ela está servindo Deus, não. O Renato não está servindo Deus ainda. Ele está vindo no templo, ele honrou a praçada, ele cantou, ele já está conseguindo cantar, né, pronunciar e tal. Ele está servindo Deus, ele vai comer um pouquinho de praçada agora daqui a pouco, né? Ele está servindo Deus, mas ele não está servindo Deus ainda. Então aí a pessoa fala, poxa, mas eu estou meio ano aqui, o que eu estou fazendo? Você está preparando o solo. Você está preparando a terra, você está arando a terra, você está equilibrando o pH da terra, você está colocando fertilizante, entendeu? Você está deixando tudo pronto para a hora do guru jogar a semente lá. A hora que o guru jogar a semente no solo já fértil, a semente cresce rápido, vira um broto rápido. Se você joga uma semente no solo que, sabe, ou ele tem pH errado, ou ele não tem nutriente, ou você não rega, enfim, ela vai demorar, ela pode até crescer, mas vai demorar. Se você vem e pratica, vem e tem interesse, e faz em casa, e canta uma ramanta em casa, você está preparando o solo. Outro exemplo que os gurus dão é de uma casa. Você constrói a casa, você constrói a casa do chão, do piso, né? Você constrói e tal, aí chegou na parte elétrica, né? Aí você coloca lá interruptor, puxa a fiação, coloca disjuntor, coloca o fio terra, aquele aterramento, você faz tudo que precisa. Põe o ventilador já, coloca a geladeira, né? Mas não funciona nada. Por que não? Porque não tem ligação com a Enel aqui em São Paulo, Enel, não sei como que fala, cada um fala de um jeito, né? Mas enfim, e aí se você não tiver conexão com o gerador da energia, nada funciona. Mas está tudo pronto. É essa analogia que é feita. Então, aquele que vem para ti, que vem e está interessado, e ele lê, e aí que nem tem, todo dia eu posto as aulas no grupo, né? A pessoa em 5, 10 minutos ela lê, se ela quiser ler de novo para compreender, ele está se dedicando, ele está preparando o solo. Como aqui, a pessoa deixa tudo pronto. A hora que o guru coloca a semente, é tipo assim, a Enel vem aí e faz a ligação no poste, tudo já funciona. Você imagina você pedir a ligação lá para a rede, né? Antigamente era Eletropaulo, né? Você pede a ligação, aí você vai começar a puxar o fio, vai demorar. Se você já está com tudo pronto, o negócio já está funcionando. Então, essa é a analogia que é feita, muito boa analogia, né? Que é feita dos gurus. Então, você deixa tudo pronto. Então, você tem que vir. Aí, a hora que você falar na tua alma, você fala, eu quero me iniciar, eu não quero perder tempo. Porque você só vai começar a limpar a tua alma, você só vai começar a servir Deus no momento que o guru te inicia. E é dito que a iniciação é o nascimento. É o primeiro nascimento, primeira vez nascido. Você nasceu naquele momento. Por quê? Porque o ser humano não consegue servir Deus, somente o guru. O guru, um associado dele, um devoto puro de Deus, ele serve Deus. Eu já comentei isso. Ele usa nós como uma ferramenta. Ele quer apertar lá uma porca do parafuso, ele usa nós como alicate. Mas o alicate sozinho não vai lá. E o guru usa a gente como alicate. Então, é uma ferramenta, nós somos uma ferramenta, né? Então, qualquer um que está fazendo serviço é porque Deus quer, porque o guru quer. Se a pessoa vem aqui no templo fazer uma guirlanda, por exemplo, né? Aquele colar para Deus de flor, é porque Deus quis que aquela pessoa fizesse. Já aconteceu várias vezes aqui, vários exemplos aqui no templo, né? A pessoa é sempre ela que faz, sempre ela que faz. E aquele dia ela atrasou. E quando ela chegou já tinha outro fazendo. Por quê? Porque Deus não quis ela aquele dia, Deus quis o outro. É Ele que manda em tudo. Você não esqueceu a carteira aqui. Entendeu? Você tem que ter essa compreensão. Né? Como assim?
Uma das coisas mais importantes é a carteira, né? E a chave do carro, senão você não vai embora, né? Mas aí você vai embora e esquece a carteira. Como é possível isso, né? Você fala, eu não acredito que eu esqueci a carteira. Quantas vezes você esqueceu sua carteira em algum lugar que você nunca foi? Que você nunca foi? Muito difícil nunca. Então, nunca, mas não foi você que deixou a carteira aqui, entendeu? Né? Você foi manipulado, é a história da marionete. Ou do fantoche também, é outro exemplo. Sabe aqueles bonequinhos que você fica atrás assim? E é o fantoche, a gente é um fantoche, entendeu? Aí Cristina fez esse arranjo, para quê? Provavelmente você não estaria aqui hoje se você não tivesse esquecido a carteira. Não estaria, né? Mas Deus quis. Entendeu? E é muito bom Deus querer que a gente esteja nisso daí. É uma honra, né? Ele quis. Alguma fortuna espiritual você tinha? Falou, não, vou levar o Renato lá de novo. Na verdade, ele trouxe o Renato porque a tua alma está dentro do teu corpo. O corpo é um veículo para a alma. É dito analogia. Analogia dita o seguinte, nós somos... O corpo é o barco. O corpo é o barco. Nós, alma, estamos dentro do barco, é o tripulante do barco. Nós estamos lá dentro do barco. O guru, né, o guru genuíno, o mestre genuíno, ele é o capitão do barco. Ele joga o leme para um lado e para o outro. Desvia disso, desvia daquilo, faz o que é favorável, rejeita o que é desfavorável. Ele desvia para você ir no caminho certo. Né? Mas o caminho não é uma linha reta, o caminho, né? Mas ele vai desviando. E Krishna, Deus, ele dá o vento. Mas se você não tiver um guru para jogar você para um lado e para o outro, e o barco, né, de vela, ele tem o vento, ou você está remando, né, você não vai para o lugar certo. Ou você fica girando, 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 ou você vai para o lugar errado. Se o mundo transcendental é aqui, você está aqui, você vai para o outro lado. Se você não tiver um guru genuíno, um mestre que fala, é isso que tem que fazer. Aquilo não faça, mas isso faça. Né? Então, não é à toa que você veio aqui hoje. Entendeu? Né? E se ele quiser que você venha de novo, né? Ele vai te colocar. Ele já está dando os 10 passos na tua direção. Você percebe? Não sei se você compreende, né? Sim. Você deu um passo vindo aqui, né? Ou vários, né? É 10 mais. Se você dá 10, ele dá 100. Se você dá 100, ele dá 1000. E assim por diante. Né? Então, você já deu... Né? E aí, se você tiver vontade, Deus quer a nossa vontade. Se você tiver vontade, Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar tudo. Se você tem vontade, né, que nem se um devoto, ele fala, mas moro tão longe, né? Tem devoto que mora longe, muito. O Ishan Krishna, ele mora no Mato Grosso do Sul, né? E aí, se ele tiver vontade mesmo, eu quero estar com Deus todo dia, eu quero estar no templo todo dia, ele está aí na live, né? Mas eu quero estar lá, Deus vai fazer um arranjo, ele vai morar aqui no bairro. Entendeu? Isso pode acontecer, depende da vontade do devoto. Né? Tudo é possível se Deus quiser. E aí tem um verso que é dito, né? O verso fala assim, um mudo pode falar, o cego pode enxergar, o manco pode subir uma montanha. Tudo pela misericórdia de Gurudeva, do Guru. Porque o Guru é Deus. O Guru genuíno, ele é o representante de Deus. As Escrituras falam, ele é o próprio Deus. Né? Então, tudo é possível se o Guru der a misericórdia. Misericórdia é serviço devocional. Se eles se derem isso, tudo é possível. Tudo é possível. Então, a gente tem que compreender isso, né? E amanhã de manhã a gente continua a leitura dos comentários de Srila Bhaktivinoda Thakur. Na verdade, nós lemos 2 minutos e já passou do horário da aula, né? Mas tudo bem, né? A gente está falando de Deus, né? Estamos comentando. Na verdade, eu leio um trecho, mas aí vem toda a informação dos gurus por trás, que eles já falaram. Então, a aula fica longa em relação a um verso, às vezes, né? Não que fica longa, mas tudo pertinente ao que ele falou, e aí eu pego o que eu tenho já acumulado, que eu já li, que eu já escutei, e aí a gente faz a aula dessa forma, né? Então, mas não tem problema, a gente não tem pressa. A gente não tem pressa para ler, avançar. Quando a gente pega um livro espiritual, só para terminar, né? Antes da gente cantar a última canção. Quando a gente pega um livro espiritual, não é um romance. Que você lê um livro, tem pessoas que leem rápido, né? A pessoa lê um livro de 100 páginas em 1 hora.
Ou sei lá, a pessoa lê um livro grosso em um dia. Mas não é romance. Cada frase, cada linha, cada palavra que tem, que você veja, né? Quanta coisa foi dita em relação a um verso. Então a gente tem que ler com calma. O que é espiritual, não tenha pressa de ler. Não tenha pressa. A qualidade é melhor do que a quantidade. Quando você vai cantar Japamala, né, que a gente canta, a qualidade, não adianta você cantar 64 vezes. Cante 4 bem cantada, escutando o nome. Não adianta querer fazer nada rápido. Porque, como que é? A pressa é inimiga da perfeição, né? Tem até um verso, né, que o pessoal fala. Faça com calma. Então, vai ler uma escritura, vai ler um texto, uma aula de Acharya Maharaj, de qualquer um deles, leia com calma. Reflita. Eu faço assim, quando eu leio um livro, né, espiritual, eu agora não leio mais nada, né? Mas, só essa parte aí, mas eu leio, aí eu volto na mesma frase. Eu não tenho pressa, né? Por isso que a gente não tem que querer ler tudo, porque o nosso guru também, do quadro maior, ele fala, se você for ler tudo que foi escrito há 5.500 anos atrás, em uma vida você não consegue, de tanta coisa que foi escrita. Mas eles estão dando para nós o condensado. É condensado, é resumido. Realmente o que eu preciso está aqui, ó. O que você precisa, eles já falaram. Não sabe ler o que eles já leram, ou a informação que eles receberam. Eles estão dando o principal para a gente. Então o caminho não é Jnana Yoga. E o primeiro guru lá da ponta, Srila Siddhar Maharaj, ele falou, o que é importante num quadro, Renato? Você vê o quadro aí de Srila Govinda Maharaj, quadro grande, pintado. O que é importante no quadro? A tela ou a moldura? Nenhum nem outro, acho que é a imagem. Não, mas a tela, né? E aí o guru fala o seguinte, a moldura é Karma Yoga ou Jnana Yoga. O conhecimento é a moldura. Ele faz parte do quadro, mas é insignificante. Porque se você trocar a moldura, o quadro continua. Agora, o que é a devoção a Bhakti? É o quadro. É o quadro que eu digo, a moldura, é a tela. Da mesma forma, tem a analogia do grão de arroz. O grão de arroz, antes de refinar ele, você está lá e põe ele no pilão. Né? Isso aí foi falado há muito tempo atrás, não tinha nem máquina de beneficiar arroz, né? Era no pilão. Você punha lá um tanto de uma porção de arroz, batia com o pilão, com aquela madeira, né? Batia, a pessoa nova nem sabe o que é isso, né? Mas aí batia com o pilão, aí saía a casca e saía o grão. O que é importante? O grão é Bhakti Yoga. A casca do arroz é Jnana Yoga ou Karma Yoga. Karma Yoga é fazer o serviço sem querer nada em troca. Seria a caridade que todo mundo faz. É a casca. Mas o grão, o conteúdo, é a devoção, é o serviço a Deus. Então, são as analogias que eles fazem, né? Vamos cantar, então, agora o Nama Sankirtan. Está na sequência aí, Renato. Hari Harai Nama Sankirtan. É depois do Bhajan Gita que a gente cantou. Eu não lembro realmente a página, porque eu sei da... Você não está com o livro grande hoje, né? É a página 60. Eu decorei as páginas do grande, do pequeno... O pequeno nem está pronto ainda, então vai mudar também. Vai mudar. Página 60. Então vamos lá. Hari Harai Nama Sankirtan. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Vada
ভট্ট রঘুনাথ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রী জীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ শিব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ জয় গোসাই করি চরণ বন্দা জয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণু পুরা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ণু পুরা জয় গোসাই যার মুনি তার জয় গোসাই যার মুনি সারদা দাসবার পদরে পুরা পঞ্চদা দশবরা পদরে মোরা পঞ্চদা রাধে চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা রাধে চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অভিলা জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জয় গোসাই জবে ব্রজে কৈল বাস জয় গোসাই যাবে ব্রজে কৈলাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার গুরু বৈষ্ণব পাদ বন্ধ করিয়াস গুরু বৈষ্ণব পদ করিয়াস সংকীর্তন কহে নরতম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন কহে অদম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ
Vamos ver quem participou conosco hoje. Temos aqui presencialmente o Renato hoje. Ishan Krishna Prabhu, Avishaka Devidasi, o Vrajaraja Prabhu, Malini Devidasi, a Carla Lavinas. São essas pessoas que estão conosco, ou talvez alguém também que não quis se identificar. Então, eu agradeço a presença de todos. Dandavati Pranam, até o programa da noite, às 19 horas. Vamos continuar com a leitura à noite das aulas de Silachar Maharaj. A aula começa às 20 e o programa começa às 19. Então, bom dia, Dandavati Pranam.